Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de LangFlow. E na aula de hoje nós vamos falar sobre componentes. E nessa aula ela vai ser um pouco diferente porque ela vai ser dividida em duas partes. Então hoje eu vou estar falando da primeira parte, onde eu vou estar explicando o básico aqui do layout dos componentes. E na próxima aula nós vamos entrar na segunda parte, onde nós vamos estar falando de alguns componentes mais avançados. Então, a primeira coisa que você precisa entender é prestar atenção aqui na tela do meu computador. E na aula passada nós falamos sobre o layout aqui do LangFlow. E nós temos aqui basicamente, dentro das nossas pastas, né, nós temos aqui duas coisas importantes, que são os flows e são os componentes. Qual é a diferença de um flow para um componente? O flow é aquele layout, é esse layout aqui, ó. Isso daqui é o flow, é onde ficam os componentes. Então, é onde vai estar a nossa sequência de ação. E os componentes são cada bloco desse aqui. E nessa aula, nós vamos entender o que são cada um desses blocos, como eles funcionam e mais ou menos explicar mais a fundo as categorias desses componentes. Como são várias categorias, vários componentes, nós vamos dividir essa aula em duas partes para ela não ficar tão longa e também quando você voltar aqui para começar a entender melhor, fica mais fácil de você encontrar as informações que você precisa. Então vamos aqui logo para a primeira parte dessa aula, que é entender o design desse componente. Eu já falei isso um pouco na aula anterior, quando nós falamos da ferramenta em si, do layout da ferramenta, mas aqui eu vou estar explicando passo a passo, parte a parte dessa etapa. Então, um componente, ele sempre vai ter aqui o nome do componente, e aqui, se você der 2 cliques dentro dessas frases, você consegue editar. Então, por exemplo, esse componente aqui, se eu der 2 cliques aqui, eu consigo mudar o nome. Vou chamar ele de arquivo inicial. E aqui eu posso também mudar a descrição. Isso é legal para quê? Para que quando você tiver um fluxo, um flow muito grande, você entender o que cada componente está fazendo dentro do seu fluxo. Vamos começar não por esse componente, vamos começar explicando, antes de entrar no layout, explicando as categorias. Então, basicamente, você vai encontrar aqui todas essas categorias. Aqui na esquerda, nós temos inputs, outputs, prompt, data, modelos, ajuda, vector stories, embeds e temos uma categoria experimental. Hoje, nós vamos ver os inputs até os modelos. Vamos ver daqui até aqui. E na próxima aula, nós continuamos com os mais avançados. Então, essas aqui são as categorias. E sempre que você vai começar um fluxo, não sempre, né, mas na maioria das vezes, quando você for começar um fluxo, você vai começar aqui com essa opção de inputs. Para arrastar um componente para o seu flow, basta você segurar ele e jogar aqui na tela. Aqui, eu vou começar um flow do zero, porque alguns componentes, por exemplo, o componente de input, ele só pode ter um input em cada flow. Então, já tem algum input aqui nesse flow, que é esse aqui, ó. Aí ele vai dar um erro. Outra coisa que eu não falei na aula anterior é que toda vez que dá um erro, você consegue ver aqui nas notificações. Então, por exemplo, às vezes ele some muito rápido, mas aqui nas notificações ele fica para você ver com mais clareza. Então vamos voltar aqui e vamos criar um componente novo. Aqui você pode criar as pastas, e para esse curso eu criei a pasta chamada Estudos, e aqui eu estou colocando as coisas da aba Estudos, né, desse curso. Então, vou clicar aqui em criar novo projeto. Uma dica que eles poderiam ter melhorado, né, é ter colocado o nome aqui de Flow, criar novo Flow. Então, vamos começar com um em branco. Aí, agora, nós vamos vir aqui e selecionar um chat input.
Então, chat input é um dos nossos componentes principais. Ele sempre vai estar no começo de um flow. Por quê? Claro que dá para fazer isso de outra forma, né? Mas geralmente o chat input é o quê? É o que você vai enviar para a inteligência artificial. E geralmente, clicando aqui em Playground, geralmente a gente sempre começa com o chat, enviando uma pergunta, enviando uma mensagem, enviando um texto. Então, esse é o primeiro componente. Também temos aqui o componente de output. E o que seria o componente de output? Seria a saída. Então, depois que teve todo o tratamento, nós vamos precisar de uma saída, de uma resposta. Se aqui eu enviei uma pergunta, aqui vai sair uma resposta. Então, veja como é que são os componentes. Esses dois componentes são muito importantes. Então, o que vai acontecer? Daqui para frente, vai acontecer todo o tratamento e aqui vai ter a saída. Voltando aqui, nós também temos mais um componente de entrada, que é o input text, que é o texto de input. Aqui, diferente do chat input, vai ser um componente de texto mais simples. E também podemos ter uma saída de texto. Então essas duas categorias são as categorias principais aqui dos componentes iniciais, que é o input, a entrada, e o output, a saída. Agora vamos falar também de mais uma categoria, que é muito importante, que é a categoria do prompt. É uma categoria que vem só um componente, mas é um componente muito poderoso e é um componente muito importante. Por quê? Porque depois que você envia uma pergunta, você precisa de um prompt, você precisa de um comando antes de mandar para um outro lugar. E o que o componente do prompt faz? Aqui dentro, você consegue criar o seu template de prompt. Então, se você clicar aqui ó, nessa setinha, você consegue começar a criar um prompt. Por exemplo, Malu, você... Então, eu estou orientando ao meu modelo a responder como um pirata. Vou salvar. E esse daqui é o meu template. Só que você está vendo aqui que ele não tem nenhuma conexão, né? Por quê? Porque ele é um prompt. Então, você pode começar com isso, só que responder como um pirata maluco, não vai ter... Na saída vai faltar o quê? Vai faltar o que responder. Então, aqui dentro do prompt, desse componente prompt, você tem a opção aqui de criar variáveis, prompt variáveis. O que significa isso? Que tudo que você colocar entre chaves, tudo que ficar entre essa chave vai se tornar uma variável. Então, eu vou dar um exemplo aqui, chamado pergunta. Agora, eu criei uma variável chamada pergunta, vou salvar, e olha só, aqui ficou a minha variável e entrou uma opção de entrada. Então, agora eu posso ligar aqui ó, o meu prompt inicial, que seria esse daqui, na minha pergunta. Eu posso ligar também o meu texto. Não, aqui só pode de um em um. Então, eu posso ligar aqui o meu prompt inicial na minha pergunta. Agora, que nós já vimos aqui 3 categorias, vamos entrar mais a fundo em como é o designer dos componentes. Agora, aqui dentro do componente, vocês precisam prestar atenção numa coisa muito básica que vai ter em todos os componentes. Primeiro, quando você clica nele, vai ver essas opções aqui, que é como se fosse o menu. Aqui, como eu já mostrei, tem a descrição e aqui tem as opções de acordo com o componente. No componente prompt, você vai adicionando novas opções à medida que você vai editando as variáveis, né? Então, se você editar mais variáveis, a variável data aqui, aí você tem aqui a saída data, então assim vai. Então, você vai podendo editar, conectando mais blocos. Aí, dentro aqui do design, você vai ter sempre esse menu. Outra coisa importante, à esquerda e à direita. Então, aqui vai ter sempre alguma coisa na esquerda, que é um conector,
e aqui na direita vai ser sempre uma saída. Outra coisa que você vai sempre ver dentro do componente é esse olho aqui. Então, esse olho aqui, ele esconde as opções. Ah, não, porque está ligado aqui. Aqui você consegue esconder as opções antes de conectar um componente. E, além desse olhinho aqui, você tem aqui a visualização da saída. Então, quando você conectar aqui, você pode... É porque ainda não rolou nada, deixa eu dar aqui. Aí. Aqui você consegue ver o log, né? As informações da saída desse componente. Além disso, você vai ter o seguinte. Aqui em cima, nesse menu, você vai ter a opção Code. Então, se você clicar aqui e tiver conhecimento em Python, você consegue editar o código do componente para mudar o seu comportamento. Essa opção também te dá uma grande vantagem, que você consegue criar o seu próprio componente. Isso nós vamos ver na segunda parte dessa aula. Além do mais, nós temos aqui opções avançadas. Então, aqui em Settings, você tem cada detalhe desse componente. Você pode ver também que tem umas opções aqui ó, que no mostrar estão desmarcadas. Então, isso significa que essas opções não vão estar visíveis aqui. Então, caso você queira que uma dessas opções esteja visível, vamos dar um exemplo. Eu quero que você tenha um input de files aqui. Files. Você vem aqui, fecha. Agora você tem aqui, ó, você pode colocar dentro desse chat input os arquivos. E você vai visualizar aqui esse arquivo. Deixa eu ver mais o que. Além dessa opção, você também pode deixar invisível. Então, desmarcando não vai aparecer. É claro que vai dificultar a sua vida, né? Porque quando você for clicar aqui no Playground, aqui até que no Playground, no chat, vai sempre aparecer. Mas aí dificulta um pouco. Aqui sempre vão ter em cada componente ativado os arquivos padrões. Então você pode ver aqui o que pode aparecer, o que não pode aparecer, como vai aparecer. Isso vai te ajudar à medida que você for evoluindo com a ferramenta e as coisas podem ficar até mais fáceis, mais fáceis. Essa opção aqui é muito importante para os componentes, principalmente os componentes que gastam tokens. Então, por quê? Porque você está ali no fluxo fazendo os testes. Ó, por exemplo, cliquei aqui, testei. Cliquei aqui de novo, testei. Dentro do fluxo, você fez isso 5 vezes e vamos supor que tem 4 LLMs no seu fluxo. Aí você fez 5 vezes essas 4 LLMs, rodou várias vezes o mesmo input. Isso então vai rodar ali 5 vezes em cada LLM, gastando token. Então, isso vai ali no final, numa parte de teste, você fica gastando token. Então, o que você pode fazer? Utilizar esse botão aqui para congelar. Esse botão aqui, o freeze, ele congela. Então, as informações que você gerou aqui, quando você rodar esse fluxo novamente, se ele tiver com freeze, vai ser a mesma informação. Então, dentro de um componente que gere ou gaste token, não vai fazer uma nova chamada, vai usar a mesma chamada e é claro que vai enviar as mesmas informações. Mas isso também ajuda, por quê? Porque além de ser mais rápido, vai economizar token aí, porque você muitas das vezes vai estar rodando isso várias vezes para testar. Então você tem essa opção aqui de congelar, que é muito bom, ajuda muito. Você pode ver até que aqui ó, na saída, ele já ficou azulzinho. Por quê? Porque está congelado. Aí, quando você terminar o projeto, salvar para colocar na prática, você descongela que todos os fluxos vão ser rodados de acordo com o seu flow. Além disso, tem aqui as opções de todas. Então, você clica aqui nesses 3 pontinhos, vão aparecer todas as opções do componente. Geralmente vai ser as mesmas que estão aqui e algumas extras. Então, você tem aqui ó, o código, o avançado, que é esse aqui, e tem também o save. Você pode salvar esse componente e transformar ele em um componente personalizado. Você pode duplicar, você pode copiar, você pode compartilhar. Esse compartilhar aqui é para compartilhar
na Story, que a gente viu na aula passada. Então, você pode criar um componente personalizado e compartilhar ele na Story. Documentação. Você pode também minimizar um componente. Então, quando você tiver com um fluxo muito grande, isso aqui vai te ajudar a não ficar vários componentes gigantes aparecendo. E, voltando aqui, você expande o componente. Aqui você pode fazer o freeze e você também pode fazer o download desse componente. Esse download aqui vai salvar um arquivo JSON. E, por fim, você também pode deletar o componente. Então, agora a gente já viu aqui detalhadamente cada um desses componentes. Então, vamos entrar um pouco mais a fundo, voltando aqui nas categorias. Como eu falei, né, quase sempre vai ter um input e um output, que são quase que obrigatórios. Mas temos também o componente de prompt, que foi o que eu apresentei agora há pouco. Vou jogar outro aqui, ó, o prompt, que é como você vai criar o prompt da sua IA, como ela vai se comportar. Temos também um componente de data. Esse componente de data aqui, ele é muito poderoso, porque ele vai trabalhar com coisas muito importantes. Então, vamos começar aqui com essa opção aqui de API Request. Isso daqui é um pouco avançado, mas isso vai te dar um poder quase que ilimitado, que é você fazer uma chamada HTTP para uma API qualquer. Então, vamos supor, tem uma API que você quer usar, mas não tem ela no Langflow. Você utiliza esse nó de HTTP, de API Request, para você informar todas as configurações dessa API. Então, você vai colocar a URL, você vai colocar o código crawl, você vai dizer qual é o método, vai autenticar o cabeçário. Mais abaixo, você tem aqui o corpo, você tem aqui os parâmetros e tudo mais. É claro que isso daqui é uma das opções mais avançadas, mas para você que conhece API, método, post, get, você vai ver que basicamente é você conectar a sua API aqui preenchendo as informações. Nós não vamos entrar a fundo ainda nessa opção, porque lá no final do curso nós vamos falar um pouco sobre API, mas lembrando, isso aqui é um curso introdutório e básico de Langflow. Continuando, nós também temos o diretório. Você pode chamar um diretório qualquer. E também temos a opção de URL. Isso daqui é um componente bem legal, porque você pode colocar aqui uma URL da web que dependendo de onde vai estiver de como vai estar ela no fluxo, ela vai servir como data. Tudo que aparecer aqui como data é arquivo de conteúdos mais complexo, onde você pode trabalhar esses dados de forma mais precisa. Então, você pode usar um agente para consultar o site, para fazer alguma coisa nesse formato, além de você conseguir enviar para bancos vetoriais e outras coisas mais. Realmente, algumas coisas que, só falando aqui, que essa primeira parte é mais para apresentação mesmo, parece ser complexo se você não conhece os fundamentos. Mas a grande vantagem do Langflow é que esses componentes já estão prontos para serem utilizados. Então, se você conhecer o conceito e tiver muito claro qual é o objetivo da sua aplicação, você consegue utilizá-la, você consegue construí-la utilizando o Langflow. E para finalizar aqui o Data, nós temos mais 3 opções, que são arquivos, a URL já foi, e o webhook. Então, nós temos nós temos mais 2 opções, aliás, que foi o arquivo e o webhook. O arquivo é bem parecido com a URL, só que ao invés de ser um site ou uma página na web, aqui vai ser literalmente um arquivo. Aí os modelos, os formatos, você pode ver aqui dentro do próprio componente que você pode mandar um TXT, um Markdown, um CSV, JSON, PDF, HTML, bem, tem todos esses formatos aqui de arquivos aceitáveis.
E também o webhook. O webhook, ele é bem parecido com essa opção aqui da API, só que o webhook já vai... Não é... Temos também o webhook. Você pode colocar aqui um webhook que toda vez que rodar um webhook numa aplicação sua ou em algum local onde esse webhook vai ser acionado, ele também vai ser acionado aqui dentro do Langflow. Bem, esses aqui são os arquivos de datas e nós também temos aqui a opção de modelos. Os modelos são bem parecidos, quer dizer, os modelos vão ter o mesmo design, todos os componentes vão ter esse design, mas a grande vantagem aqui dos modelos nem é o design, mas a grande vantagem aqui do modelo é que com eles você simplesmente só precisa autenticar aqui algumas coisinhas que você já tem um modelo através da API de várias empresas de IA para você utilizar aqui no seu Langflow. Então temos aqui os modelos mais famosos, que são o da OpenAI, o Llama e o Grok. Mas além desses, nós já temos aqui nativos, o da Amazon, da Anthropic, a OpenAI na Azure, esse aqui eu nem conheço, o Google. Temos também aqui para você pegar direto do Hugging Face, então você pode utilizar modelos lá do Hugging Face. O Hugging Face é como se fosse o GitHub das IAs. Maritalk, deixa eu ver se é esse mesmo. Esse modelo aqui, esse LLM aqui, é um LLM brasileiro. Deixa eu dar uma limpada aqui no nosso... Temos também aqui o Mixtral AI, NVIDIA, Llama, OpenAI, Vertex AI, e esse daqui eu também não conheço. Então vamos jogar aqui o OpenAI, né, que é o mais famoso de todos. Basicamente, os modelos, eles vão receber os inputs, então na direita aqui eles vão estar recebendo a informação, provavelmente vai ser algum texto, ou a conversa. Você pode escolher aqui os modelos, então na OpenAI você já tem aqui o 4 Mini, já tem o 4O, o 4O Turbo, o 3.5 Turbo. Aqui nós recomendamos o 4O Mini, que é o modelo mais barato e mais... É o melhor custo-benefício, né? Aqui você já coloca a sua API. Na próxima aula nós vamos ver como é que funciona. Não é na próxima aula, que na próxima aula é a parte 2 dessa. Mais para frente nós vamos ver como é que funciona melhor essa questão de credenciamento. E aqui a temperatura do modelo. Aqui tem a saída de texto. E além do modelo, você pode conectar aqui também na saída um agente ou essas opções aqui avançadas. E para fechar essa aula, como nós já chegamos aqui até essa parte aqui dos modelos, e agora a gente vai dividir a segunda aula, a segunda parte nós vamos deixar para a próxima semana, nós vamos falar das outras categorias, mas para fechar isso daqui, só uma revisão que foi falada na semana passada. Toda vez que você clica aqui ó, na bolinha, vou dar um zoom ainda maior, clica aqui, ó, clicou aqui na bolinha, você já vem aqui ó, configurado as opções de saída. Então, por exemplo, esse daqui é uma saída de texto. Clicou aqui, só vai aparecer aqui nos componentes o que é compatível com essa saída. Aqui é modelos de linguagem. Só vai aparecer aqui os componentes que são compatíveis com essa saída. Então, já apareceu aqui os agentes, já apareceu aqui os chans e outras coisas. E é isso daí, pessoal. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. E se você chegou até aqui, comente eu instalei o Langflow. Mesmo se você não tiver instalado, comente eu instalei o Langflow, só para eu saber quem está chegando até o final das aulas. Muito obrigado e até a próxima.